Quem ama, conhece. Vou fazer a continuação sobre o autismo. Eu sou Melissa, escritora e tenho dupla condição, né? Autismo nível 1 e a superdotação. Sou escritora, mãe solo, tenho 7 obras publicadas, sou cristã, uma pensadora. Eu estava pensando nessa palavra, quem ama, conhece. E aí estava me lembrando que eu tenho dito insistentemente para vocês que o fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, o conhecimento é mal, mas quem ama não conhece? O conhecimento leva ao amor, que é um ditado malaio, que diz, na verdade, a frase correta é: quem não conhece não pode amar. Que estranho. E Deus tem me falado que a palavra é túmulo, é morte. Tanto que a mulher aparece de novo na minha frente. E Jesus está ao lado dela. E aí, aqueles que estão com a pedra na mão, eles têm o conhecimento. Eles é que conhecem ela. Aliás, foram eles que levaram ela ali para ser morta. Jesus não conhecia aquela mulher. A família dela que conhecia, inclusive a família que entregou ela para que ela fosse morta. A família não queria ela, né? O marido entregou, a sogra, sei lá, os parentes, tudo ali, vizinhos. E aí chega um estranho, que é Jesus. E ele é que não conhece. E ele que ama. Mas ele a conhece de outro lugar, né? Porque ele é Deus. Mas eu tô falando do conhecimento da vivência e eles têm outro conhecimento que não é só da vivência. Da proximidade física que eu tô falando, sabe? Todo dia você tá ali com aquela pessoa. E já que hoje de manhã, agora na hora do almoço, eu falei para vocês sobre que o autismo está coligado com a primitividade, as outras espécies, a vivência biológica, a dignidade que vem do corpo, que é templo do Espírito Santo, e que vem da marca que eu deixo na terra, uma marca biológica e que é espiritual, e que o corpo, ele é a única fonte eterna. Ele é a fonte. A fonte do conhecimento é o corpo. E ele passa e vai deixando rastro, vai deixando e vai passando. Que é o DNA, que é o livro da vida. E falei que o autismo ele vem do Éden, da pureza, do não comer, não comi ainda do fruto. Eu não falo, e se falo, sinto angústia, porque é né? Eu não tenho tato social, eu não tenho autocuidado social. Tudo que é social, artificial, não tenho. Eu sou mais sensível. Eu me pareço muito com o passarinho, com as outras espécies. As pessoas me deixam acuada, eu preciso estar, né? Em solidão e em silêncio. Os animais têm isso. Eu tenho ânsia e eu passei a ter, por exemplo, ânsia de vivenciar uma maternidade mais natural. Eu tenho ânsia de respeitar o meu subconsciente quando ele diz para mim que alguma coisa está errada. Eu sufoquei isso por bastante tempo, até que eu tive uma síndrome do pânico. E eu entendi que eu preciso respeitar quando o meu subconsciente, ele grita para o meu consciente que alguma coisa está errada.
E nós não devemos sufocar o subconsciente, mas escutá-lo. Ei, tem que ter uma comunicação, porque o consciente é o mentiroso. O subconsciente, ele é o nosso lado autista. É isso que eu estou entendendo agora. O subconsciente, ele nunca mente para você. O consciente, ele vai. Ele tem um trato social. Ele sabe aquilo que esperam dele, de você. Por isso, você vai ficar doente, não por causa do subconsciente. Quem te deixa doente é o consciente. Porque ele quer mascarar as coisas. Em algum momento, você não aguenta mais mentir tanto. Nós não fomos criados para mentira, nós fomos criados para a verdade. E muitas coisas que a gente busca é por causa das mentiras que contaram para nós e que nós acreditamos. Mascaramos a dor, fingimos uma alegria, ou se estamos alegres, nós escondemos, que temos vergonha. Sei lá, porque pode ser que as pessoas tenham dito para você que você não pode chorar, que você não pode se alegrar. Então eu entendo que, falando de consciente e subconsciente, eu não acredito que o meu amigo sincero me deixa doente. É o mentiroso que me deixa doente. É o mentiroso. É o Adão e Eva que se escondem. Eles que me deixam doentes. Os mentirosos. Não os sinceros. Tem dois tipos de pessoas. Aquela pessoa que diz assim, ó, se você souber, não me conta. Essa pessoa que cala a boca, subconsciente. Cala a boca, eu não quero saber. Se souber, não me conta. Eu não, me conta, eu quero saber, eu quero sonhar, me fala, me revela. Quero saber por que eu sinto isso, aquilo. Tem muitas pessoas que sabem que são autistas ou seus filhos são e, não é nada não, não tem nada não. Eu quero saber, quero saber mais. Mas quero conhecer da verdade. Só que mesmo assim, esse saber revelar é sobre o quê? Porque eu acabei de falar que o conhecimento, eu tenho suspeitas de que ele é mau. Porque é o nome do pecado, fruto do conhecimento. E aí ele se ramifica entre bem e mal, só que ele está junto. Né? Aí eu entendo que o que é a verdade? São fatos. Então, a minha filha ganhou um batonzinho, coisa mais linda, da amiga nossa, da Sara, enfim. E aí, ela quer usar. Eu falei, filha, primeiro você tem que escovar os dentes, tomar banho, depois você usa. A gente não coloca a roupa limpa no corpo sujo. E não usa o batom na boca suja. Tem que escovar os dentes, limpar a boquinha bonitinho. Então, muitas vezes, o nosso consciente, ele quer usar um batom na boca suja. Né? Ele quer ajeitar as coisas, né? E aí pode ser complicado. E às vezes, enfim, tem duas coisas que as outras espécies, a primitividade, o autista, eu como autista, eu vejo como verdade, que são experiências e sentimentos. O fato não mente e o sentimento não mente. Você pode abrir a boca e falar de uma experiência como se aquilo não te afetasse. Mas o sentimento no seu coração vai revelar se aquilo realmente não te machuca ou não. Ou o que você sente por essa pessoa, ou... Entendeu? E os fatos revelam muita coisa também. Então, duas coisas que são verdade, fatos e sentimentos.
que agora, analisando, é justamente o que as outras espécies vivenciam. Eu estava pensando sobre a palavra e os autistas que não falam, mas eles têm a comunicação, que são os fatos e que são os sentimentos. Essa é a única comunicação das outras espécies, da primitividade. A fala é um instrumento que a gente vai obter depois, para que a gente comece a planejar a roubar do outro, de alguma espécie grande, né, que tinha feito uma caça, a gente queria roubar a caça dela, aquela carne, aquele animal morto, para a gente dividir com os nossos. Aí eu pensei agora em o seguinte: eu disse para vocês, eu estava ouvindo um áudio meu, que as outras espécies, elas têm alguns recursos de engano, de enganar, de mentir, por exemplo, usar cores, né, como camaleão, e também de roubar o alimento do outro. E pensei o seguinte: peraí, será que a gente não começou assim? Com pequenas mentiras, e eu disse mentiras inofensivas. Mentiras com funções naturais, sabe? Como, por exemplo, se tem aquele dia que você quer algo do teu marido, você coloca um vestido mais bonito, você passa um batom na boca, usa o perfume que ele gosta, sabe assim? Prepara um jantar, de repente você faz tudo aquilo lá e no final você tem alguma coisa para pedir para ele, que você quer que ele faça. Então você faz toda, né? E aí ele no final fala: ah, você tá precisando de alguma coisa? Aí você fala: ah, então, tô precisando de um dinheiro, tô precisando, sei lá, comprar um negócio. Sabe assim, uma coisa inofensiva? Então, eu acho que a gente tinha essas mentirinhas inofensivas, né? Que não provocavam mal nenhum, só que a gente é diferente das outras espécies. A gente não vive por função natural. Você vive? Não. Pode perceber, a maioria das coisas são funções artificiais, que são funções o quê? Sociais. Só que nem toda função social é ruim, né? Só que isso se mistura, o bem e o mal. Então, ficou incontrolável a mentira. A gente não sabe mais quando a mentira realmente tem uma função natural, não vai fazer mal para ninguém, quando está fazendo. Ficou incontrolável. Por isso que a humanidade ficou incontrolável, acabou com várias espécies e fez um caos, né? Guerras, escravidão, corrupção, pobreza. Tá incontrolável, a mentira ela é incontrolável. Ela se usa da ciência, ela se usa da política, ela se usa de todos os meios. Escolas, faculdades, dentro da família, em todo lugar. Muitas vezes tem aparência de bom e é ruim. Até na caridade, já falei para vocês, né? Agora, então, para mim, o conhecimento, quando ele é primitivo, em relação ao autista, em relação a Jesus, em relação a Deus, ele tem função natural, que são duas coisas: experiência e sentimento. O que aconteceu e o que eu sinto? Mas tem algo principal que vem antes da experiência e do sentimento: salvar vidas. É que ele está me falando agora. Senão, nada feito. Essa é a grande diferença entre Deus e o diabo. Deus salva, o diabo faz com que se percam as vidas. Entendeu?
Toda a natureza, ela vive em função da vida. É vitalidade, é vida. É a única riqueza que eles têm, nós não. Você tem uma TV, você tem um carro, você tem um sofá, alguma coisa que você tem. Estava lendo um livro ali, alguns livros. Às vezes até o pobre morre, alguma coisa ele deixa, nem que seja um sofá velho. Eu assisti um filme que era tão engraçado, duas irmãs. Elas ficaram brigando quem ia ficar com aquele sofá. Nem tinha, a mãe nem tinha nada assim, era um sofá, era uma cadeira, sabe, um negócio assim. Mas alguma coisa você tem. Os animais, eles não têm nada, nada. E para onde eles viajam sem nada. Jesus não falou? Ó, aonde vocês forem, não leve nada. Eu quero que vocês dependam da bondade dos outros. Isso não é primitivo? Para mim, Jesus, ele era autista superdotado, como eu. Sim, tenho certeza. E João Batista também. Pelo comportamento deles, eu analiso o que eles eram. Muito diferente. E João Batista também não respeitou as fontes de lá. O que a fonte dizia? Você tem que fazer um sacrifício de sangue. E ele dizia, não, arrependei-vos. E olha a alimentação de João Batista. Vê se ele não era autista. E claro, para o jeito, a mensagem que ele pregava, ele era superdotado. À frente do tempo dele. E Jesus também. Somos pessoas difíceis. Somos pessoas muito difíceis, né? Mas para nós, os outros é que são difíceis. Os outros é que são estranhos. Porque a gente não consegue copiar o meio. Jesus, por favor, Jesus, você está desde criança, você sabe que as mulheres são apedrejadas aqui. E você não pode copiar o meio e pegar a pedra e lançar. Você tem que ser o primeiro a dar o exemplo, a cumprir a palavra, a lei, a norma. Mas não, ele não consegue copiar o meio. João Batista, você não sabe, meu filho, que você tem que ir lá fazer o sacrifício. Não tem essa de arrependimento, ninguém precisa arrepender de nada. É só ir lá e pagar e pronto. Não, ele não consegue copiar o meio. Não consegue. E o que Jesus tinha ali diante dele? Um fato, uma experiência, que é, ela traiu o marido. É claro que ele via outras coisas. O autista e o superdotado, ele não vê só aquilo que você apresenta para ele, tá? As pessoas chegaram, ela traiu o marido. Tem uma lei que fala, a mulher traiu o marido, ela tem que ser apedrejada. A gente não está sendo injusto, isso é justiça. Ele via um monte de coisa que eles não estavam vendo. Ele viu o que? Vou dizer para vocês. Que essa lei não incluía o teste de fidelidade para o homem também. Ele viu que dentro da casa dela, ele tinha várias amantes, que ele chamava de esposa número 2, esposa número 3, esposa número 4. Ele via que esse homem saía com prostitutas na rua e fora as concubinas que ele tinha. Ele via muita coisa, que provavelmente ela casou, era muito nova, ela não escolheu ele. Ou seja, aquilo que eles chamavam de justiça não era justiça diante de Deus. Porque favorecia um e desfavorecia o outro. E aí ele tem um fato, né?
que é uma das verdades, é o fato, ela fez isso. Mas tem o sentimento que ele tem por ela, que são dois: o amor que ele tem por ela e também o sentimento que ele tem de, ela está em situação de injustiça. Ela está em situação de injustiça, mesmo que vocês digam que é justiça, então ele tinha esse sentimento por ela. Eu preciso fazer aquilo que é justo. E o que é justo é defendê-la. Então, quando eles olhavam para ela e viam que ela havia falhado com o marido, ele via que o marido havia falhado muito mais com ela. E ele não estava ali para ser morto ao lado dela. Todo mundo fala do amante, né? Não, de jeito nenhum. Quem tinha que morrer com ela era o marido. Ele tinha que ser morto primeiro. Ele teve várias mulheres antes dela. Ele tinha que morrer primeiro, depois ela. E se for pensar em sofrimento, ele tinha que sofrer mais. Mais que ela. Ela merecia uma morte menos sofrida que ele. Agora, falando das outras espécies, o conhecimento, eu vejo o seguinte: quando você conhece alguém, conhecer é olhar e observar. Mas o sentimento, ele direciona a maneira como você olha para aquela pessoa, para aquele ser. E o seu sentimento, que o sentimento é uma verdade, né? Ele direciona os seus planos, a sua lógica. Eu estou pensando assim, o conhecimento. Essa palavra, o conhecer, tem duas maneiras de conhecer, que é uma através do amor, a outra através da lógica. Eu entendi o seguinte, que o diabo, ele inaugurou a lógica. A meu ver, lá no céu, todos fazem as coisas por intuição. Minha filha falou outro dia que o avião copiou o anjo. E assim, o que é o amor? O amor é lógica ou se parece mais com intuição? Intuição. Como é que você explica para alguém, para um assassino, que ele não pode matar as pessoas? Como é que você explica para um pedófilo que ele não pode fazer as coisas que ele faz? Como é que você explica? O amor não é lógica. Não dá para explicar o amor, o respeito. É inexplicável. Tem coisas que a gente vê e que não dá para se explicar. É intuitivo. É lembrança de algum lugar que a gente traz do amor, do respeito. Olha só, Jesus, ele tinha a lógica ali, que era a palavra. A palavra é lógica. Ele tinha uma lei de Moisés que dizia que matar mulheres em praça pública, lançando pedras, esse era o normal. Mas ele tinha algo dentro dele, que é o amor, que é intuitivo, que ele trouxe do céu. Por isso ele não aceitava aquilo. Por isso ele não aceitava muita coisa. Mesmo que os fariseus viessem, as pessoas viessem e explicassem de forma racional. Jesus, entenda aqui o negócio. Isso é justo. É assim, assim. Ele sabia as coisas por intuição. É isso que eu tenho pensado. A gente parece uma caixa vazia. Que as pessoas vêm e colocam qualquer coisa e organizam dentro da gente.
Ou elas não vêm, elas já vêm com suas caixas preenchidas e organizadas, mostram para nós, sabe, tipo um modelo? E você vai pegando assim e vai montando a sua. Tipo quebra-cabeça, você olha lá como que é, onde fica cada peça e você só faz igual. Só. E aí você, depois que a sua caixa já está organizada, você mostra para o outro, ele copia você e mostra para o outro. E assim vai, segue. E não é assim. Então eu entendo que o amor é uma lembrança de algum lugar. É uma intuição. Sentimento de amor, de justiça e de paz. É um anseio que a gente tem. De outro lugar. As outras espécies, como eu disse, elas só têm a vida. Elas não têm mais nada. A única coisa que é importante pra gente não, quando a gente tem só a vida, é porque nós fracassamos. Elas não. Quando elas têm só a vida, elas são vencedoras. Enquanto elas têm a vida, elas são vencedoras. Nós não. Quando nós temos a vida, é que nós não temos nada. Né? Então, uma das coisas é que a coisa em si, ela substituiu o valor da vida. Ela distrai a gente fica olhando para a coisa e não olha para a vida. Os outros seres não, como eles só têm vida e vida e vida, 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 vida em volta deles, eles só olham para a vida, então para eles só é importante a vida, biológico. A gente não, a gente fica um pé na vida, outro pé na coisa. Não é? E a gente perde muito do biológico, muito de muitas coisas importantes por causa dessas coisas. Não sei o que são essas coisas para você, mas a gente perde. Para mim, quando Deus cria as coisas, Ele cria pelo poder dele, Ele cria por intuição, Ele cria por amor. Ele não cria por lógica. Para mim, quem cria a lógica, quem criou a lógica foi o diabo. Eu não acho que os anjos, eles voem porque eles conhecem de aerodinâmica. Todo mundo que teve uma experiência sobrenatural tem a impressão de que sabe alguma coisa e não sabe explicar. Então, isso é intuição. É lógico, é intuição. As pessoas que têm dons naturais, e são dons dados por Deus, eu acho que em inglês é gift, né? Que é presente. São presentes mesmo. São presentes do céu. Os dons. A superdotação. Então, das minhas experiências sobrenaturais, sonhos que eu tive lúcidos e também experiências fora do corpo, eu tenho essa impressão de que lá no céu e também lá no Éden, porque também eu já tive experiências sobrenaturais em outro lugar que parece uma terra melhorada. Essa terra melhorada é um lugar onde eu não me sinto estranha, vou falar de verdade. Não tem essa sensação autista aqui de, eles são estranhos. Não, eles são como eu. E assim eu senti, que não havia estranheza, não havia mentira. As plantas emitiam uma luz fluorescente.
E eu tive um sonho em que eu me reuni com mais 2 vizinhas, então éramos em 3 pessoas. E a gente estava fazendo flores no jardim, através da intuição, que era muito interessante. E fazendo todo o jardim através da intuição. Então, para mim, os anjos, eles voam, eles usam de poder, eles lutam contra demônios. Eu já sonhei também lutando contra um demônio. E era tudo através da intuição. E Deus é amor. Deus é esse sentimento de paz, sentimento de justiça, não de vingança, de justiça, de trazer justiça, de que as pessoas parem de sofrer e os animais. É isso, entendeu? Despertar as pessoas, para que as pessoas reconheçam que há pessoas sofrendo e que a justiça, a paz, o amor precisam ser fatos, experiências e não teoria. Quem traz a lógica é o diabo, porque a lógica ela permite que a mentira pareça verdade. Por exemplo, você chega numa pessoa, dá um tapa na cara dela e fala paz. Dá outro tapa e fala paz. Dá outro tapa e fala amor. Dá outro tapa e fala amor. Dá outro tapa e fala amor. Essa é a experiência com a lógica. O que a palavra fala, o que a experiência fala. E o sentimento da pessoa de vergonha, né? De tristeza, da pessoa que foi machucada. Entendeu? Então eu entendo isso, que o autista, ele entende mais essas 2 coisas, o sentimento e a experiência, que é a única comunicação que ele tem com o mundo. É a única verdadeira comunicação, é a comunicação mais importante para ele, é a experiência e o sentimento, que é o que as outras espécies têm. E não há mentira e não há prejuízo nisso. O autista, ele não prejudica o mundo. Ele não prejudica. Quem prejudica o mundo são os outros, mais inteligentes. Né? Muitas coisas boas que a gente faz também prejudica as outras espécies, né? Como às vezes eu estava lendo que muitas araras, elas morrem nos fios de tensão. Muitos animais são atropelados nas estradas, entendeu? Então, assim, muita coisa que a gente faz prejudica, mas eles mesmos não prejudicam a gente. Só que ontem eu estava pensando nos dinossauros. E aí você tem que viajar um pouco comigo nessas minhas investigações. Estava pensando em Adão e Eva, o pecado original, a cadeia alimentar e os dinossauros. E como é que isso responde, como é que isso se encaixa. Porque, a meu ver, a cadeia alimentar ela só é instaurada depois que Noé chega à terra seca. E aí ele libera os animais, eles passaram muito tempo sem comer carne, eles vinham comendo carne desde a queda do Éden, sem autorização de Deus. Então, quando Deus expulsa eles, para mim aqui é um lugar de castigo.
A terra não é o Éden. Para mim existe uma outra terra igualzinha a essa, só que chama Éden lá. Aqui não. Aqui não é o Éden. As plantas não brilham. A terra é difícil. Aqui tem toda a maldição. Né? Os homens são difíceis conosco, né? São promíscuos, nos agridem, né? Nós temos dores no parto. Eu acho que tudo isso vai regredir. Tudo. Eu acho que a gente tem a tendência de nos tornarmos todos puros de novo, como Deus quer, como crianças. Vocês provavelmente não vão gostar disso, principalmente quem é neurotípico. Não vão gostar. A gente não gosta de perder nosso livre-arbítrio e a nossa lógica. E para mim, quem instaurou a lógica foi o diabo. Para mim, os anjos, Deus, e mesmo nós, como seres puros criados, nós agíamos tudo por intuição. Tudo por amor. Só o sentimento e a experiência. Nós não tínhamos a lógica. Quando a gente ia fazer algo, a gente só sabia que tinha que fazer aquilo. Não tinha uma explicação, uma teoria, um papel, não tinha. Só começou a ter quando a gente comeu o fruto. Aí quem vem nos direcionando é um espírito chamado vampira. É ele. É esse espírito que serve a Satanás. Que nos direcionou para guerras, para sacrifício de sangue, sabe? Para que criássemos pobreza e riqueza e muitas coisas. E eu acho que futuramente todos nós vamos voltar a sermos como crianças. Para que a gente entre no Éden. A gente não vai se tornar mais inteligente. Não. Não é esse o caminho, é impossível. Sabe que os psicopatas, eles são altamente inteligentes, né? Você acha que a inteligência vai fazer a gente entrar no Éden? Impossível. Não tem como. Não tem como. A inteligência não leva para o inferno. O que leva para o céu é o amor. Você pode ser vítima, mas se você for com uma criança, você vai para o céu. Você pode ser muito inteligente, mas se você não for com uma criança, você vai para o inferno. Então eu acho que o caminho da Terra é que todos voltem a ser como crianças. Há alguma transformação no cérebro, na mente. Para que a gente perca a capacidade da maldade, que é essa lógica. Você perde um instrumento de fazer maldade. Só que eu não sei se é uma coisa compulsória ou é uma coisa que nós vamos querer ou que vai acontecer naturalmente. Quer ver um exemplo? Eu comia carne. Em um dado momento teve uma sentença compulsória em mim, mas eu já queria. Tem muitas coisas que enquanto a gente dorme, ou antes da gente vir para a Terra, a gente dá o nosso consentimento, que eu chamo de consentimento espiritual. Eu dou meu consentimento que eu quero morar, ter aquela família, estudar naquela faculdade, escrever aqueles livros, ter aquela filha, ter aquele marido, entendeu? Ter 3, 4, 5, 7 filhos, não sei. Mudar para aquele país, fazer aquele trabalho, entende? Eu não sei se a gente dá o nosso consentimento para viver uma pobreza, para viver uma riqueza, para estar naquele lugar, com aquela liderança. Eu acho que sim. E aí eu não sei se a gente as pessoas dão o seu consentimento.
Aí eu vou terminar o seguinte, quando eu tava comendo uma carne com vagem, eu já tinha tentado me tornar vegetariana e não tinha conseguido, né? Isso pela lógica. A lógica, ela não faz mudanças. O que faz mudança é o amor, é a intuição, é o sobrenatural. E aí, naquele dia, desceu alguma coisa, gente, na minha boca. A minha boca se tornou uma boca virgem para o sangue e para a carne. Virgem. Não era a mesma boca, a mesma língua, não podia ser. Mas como que eu vou trocar de boca e de língua? Eu já vi alguém? Eu não fiz cirurgia. Meu Deus, eu comia carne a vida toda. Quando eu tive essa experiência, eu tinha 26 anos. 26 anos comendo carne. Como que de repente eu ponho um pedacinho, nem era uma... O chocolate. Tá. Para a orelha dele. Como é que eu troquei de boca? Então, não sei se é possível trocar de cérebro, sabe? Por exemplo, uma pessoa que tem a capacidade de fazer maldade, é muito inteligente. De repente, não é que ela perde a capacidade de fazer maldade. Você não tem mais vontade. Sabe assim? Imagina um homem que é extremamente promíscuo. De repente, Deus tira dele a vontade. Entendeu? De repente, imagina um homem que é alcoólatra. De repente, Deus tira dele a vontade de tomar álcool. Ali, eu perdi a vontade de comer carne. Me deu repulsa, né? É diferente em relação ao veganismo. O veganismo é mais difícil porque eu tenho memória do leite da minha mãe e memória primitiva do leite. É primitivo isso. Então Deus falou, você sempre vai gostar do leite da vaca, sempre vai ser uma tentação para você. Porque eu pedi ajuda para ele. Ainda preciso pedir mais. Porque ainda estou adaptando, né? De dezembro, comecei em dezembro. Vai fazer 1 ano. Mas já mudou muita coisa. Na hora de eu comprar, sabe? Os meus sucos, o jeito que eu faço meus alimentos, né? Com água e aveia, geralmente, às vezes eu coloco coco para fazer um leitinho ali para mim. E, enfim. Mas então a primitividade, ela tá em mim. E eu comecei a olhar para as outras espécies como o ser primitivo que eu sou, ser autista. É a primitividade dentro de mim. A superdotação, ela é outra coisa. Ela é um avanço. Ela vem de um outro lugar, que não é o mesmo lugar. Eu não quero falar muito sobre a superdotação, porque vocês podem ficar chocados, mas eu descobri isso, que a superdotação, ela vem de outro lugar. O autismo, ele vem de um lugar, e é lugar. É lugar. O autismo, ele vem de um lugar chamado de primitivo, de Éden, e a superdotação vem de outro lugar. Distante. É um lugar e outro lugar. Ou poderia dizer um planeta e outro planeta, ou um planeta e uma estrela. Então, a superdotação vem de uma estrela e o autismo, ele vem de um planeta chamado Éden, que é da primitividade, onde só a vida importa. Só a vida, mais nada. E a vida é templo do Espírito Santo. É por isso que não há plantas no inferno. Porque a planta, por exemplo, é um dos primeiros seres criados e o mais antigo. E eles são puros. Porque a planta, ela é criada para se doar. Uma planta, ela já me consolou. Um dia eu estava tão triste. Eu estava ouvindo uns áudios sobre Jesus com Marta e Maria, um audiolivro, e aquilo não estava me consolando.
E aí eu estava muito mal e olhei para o horizonte. Eu faço isso, que é um recurso autista que vem do primitivo também, do ser primitivo que eu sou. O ser primitivo, ele olha para o horizonte constantemente. Ele busca lá longe. Ele sabe que ele foi criado por um Deus. O cachorro sabe, o passarinho sabe, todos eles sabem. E aí eu vi o pé de manga. E eu senti o pé de manga e me consolou. E foi muito lindo. Foi uma das primeiras experiências com árvores. Mas teve uma outra, né? Que um dia eu passei embaixo de uma árvore e a impressão que eu tenho é que eu não sabia se era Deus, se era um anjo, ou se era a própria árvore me dizendo, você vai fazer as fotos da sua filha embaixo de uma árvore que nem eu, igualzinha eu. Mas não falou que seria aquela. E foi exatamente isso que aconteceu dias depois. E eu não sabia, porque a sugestão veio de outra pessoa. E eu nem falei nada para essa pessoa que era fotógrafa. Ela falou, eu vi uma árvore assim, assim, vamos ali tirar as fotos da sua filha? E eu, meu Deus, era verdade. Olha lá, você confirmou. Então, lá no Éden e lá no céu, os anjos, Deus, todos agem não por lógica, por intuição. E essa intuição se chama amor. Eles sabem exatamente o que fazer. Quando você olha, não é a proximidade que forma o amor, física, né? Porque eu estava pensando hoje, quantas vezes eu pensei, por que eu não fiz veterinária se eu amo tantos animais? Mas é porque eu teria que ter acesso a uma lógica que ia usar, porque tem um conhecimento que é, eu uso você, eu te estudo para te usar, sem ética, sem escrúpulos, sem amor, né? Então, por exemplo, como eu poderia estudar como veterinário uma vaca? Sem amor. Não tem como estudar uma vaca com amor. Pelo menos não por enquanto. Quem sabe lá na frente a veterinária tem um estudo com amor. Há de ser inaugurado futuramente. Mas por enquanto a gente estuda para usá-la. É outro estudo. Entendeu? Muitas vezes os animais, eles têm raiva e ódio. Você viu alguns casos de elefantes que mataram seres humanos, até os cuidadores? Porque eles guardam mágoas, eles lembram do que foi feito com eles, que é esse estudo. Eu estudo você para te usar, sem escrúpulos. Sem escrúpulos. Crueldade pura. Só que os animais, eles têm algo que eles não se sentem armados contra nós. Eles não têm a lógica, eles têm a experiência e o sentimento. E quando eles percebem que tem alguém que é mais forte que eles não se opõem. O autista é assim, ele apanha na escola. Dentro do relacionamento, ele geralmente é a vítima. Geralmente está dentro de um relacionamento abusivo. Geralmente. Ele pode ser enganado, passado para trás, levar o golpe. Não sabe se defender. Não sabe falar que está doendo, que está com fome, que está passando mal. Quando era criança, adolescente, era sempre assim. A hora que via já estava caindo. E os animais são assim, né? Eles não sabem pedir ajuda, eles não sabem, e também eles vão pedir ajuda para quem? Quem pode ajudá-los? Eles vão sair correndo, às vezes você vê uma vaca, um touro saindo correndo por aí, você pensa que quem está errado? O touro
Ou a pessoa, é claro que você pensa que o touro é louco, tá correndo. É que nem uma criança. De repente, ela sofre abuso em casa, ela apanha em casa, ela sai correndo na rua. E a mãe atrás ou o pai atrás, você pensa o quê? Que a criança está errada. É a mesma coisa a vaca, o pato que sai correndo do dono. Quem que está errado? Aquele que parece que é louco, né? Por falar em louco também, quantas pessoas também eram internadas como loucas? Por serem diferentes, por pensarem diferente. Quantas vezes o homem queria casar de novo, ele internava a mulher, dizia que estava louca. Nem estava louca. Às vezes ela descobriu alguma coisa dele. Ele internava ela para que ninguém soubesse. Antes que as pessoas soubessem. Né? Tem um filme que é bem legal, que chama Em Nome de Deus. Quantas meninas estupradas eram internadas como loucas nos hospícios, para que ninguém soubesse, não denunciasse aquele que a estuprou. Que às vezes era alguém muito querido da família e eles queriam proteger o queridinho. Né? Esse filme é muito bom, Em Nome de Deus. Nossa, eu tenho que assistir de novo. Mas sentimento de justiça fica muito forte em mim. Enfim, então eu termino por aqui. Em relação aos dinossauros, meu Deus. Eu acho que o ser humano ele coabitou com os dinossauros. Mas não como nós somos hoje. Mas assim, com aspecto, né? Eu acho que a gente não tinha esse aspecto. Esse aspecto é um aspecto que ele diverge muito das outras espécies, né? E a gente envelhece muito pela falta de pelos na cara, né? Então eu acho que a gente tinha penugem no rosto, por causa de um sonho que eu tive. Eu sonhei com uma macaca de olhos brilhantes e eu fazia o sacrifício dela. Eu entregava ela para o predador. E depois eu entendi que a macaca era eu, que era esse acesso ao primitivo. E que esse primitivo estava dentro de mim muito mais forte do que nos neurotípicos. Não que isso não está dentro deles. Para mim, a primitividade está dentro de todo mundo, neurotípico, às vezes até os psicopatas também, todos, autistas, qualquer pessoa, de qualquer idade. Eu acho que está lá no subconsciente a ancestralidade inteira, inclusive a culpa. Mas ela está abafada. Sabe abafada pelo social? Porque isso aqui é as pessoas chamam de Matrix, eu prefiro chamar de cativeiro. Isso aqui é um cativeiro, tá? Nós temos os cativeirinhos. Então, nos cativeiros, a gente tem um comportamento modificado e vai tendo mais doenças. Por causa do abafamento do instinto. E os instintos, quando eles são desligados, fica difícil de ligar de novo. Como é que o instinto, ele continua através da prática também, né? O instinto, ele não é uma intuição, e a intuição não é o amor. A intuição e o amor não são a forma de conhecer de Deus, que leva à paz, à verdade, à justiça, ao equilíbrio. Pois é, mas dentro do cativeiro não é assim. Aí funcionam as regras lógicas. E muitas vezes aquilo que você até sabe que existem injustiças, mas aí você se conforma com elas, né? E você é obrigado também a se conformar com elas, né? Mas é isso. Eu acho que os dinossauros coabitaram com a gente. Eu acho. Esses gigantes. Foi ontem que eu tive um sonho. Tava eu, minha mãe, meu pai e meu irmão. Vou contar para vocês. Aqui mesmo no autismo. E aí eu vi no céu uma bola
vermelha. Putz, a hora que eu vi aquela bola, eu falei, ferrou. Eu olhei para os meus pais, para o meu irmão, eu não falei nada, ninguém falou nada, a gente ficou apavorado, mas a única palavra que eu pensei, já era. E aí eu pensei, não, eu não vou ter medo, porque vai pegar fogo em tudo. Nossa! Mas não era fogo num lugar onde a gente estava, era no planeta. E eu pensei, não vou ficar com medo, porque Deus está comigo, Ele não vai deixar, não vou sentir nada, de repente eu já estou do outro lado. Foi isso que eu pensei, eu vou entregar a minha vida. Porque eu não vou ter medo dessa bola de fogo. Eu sei que eu confio em Deus. Mesmo, né, que essa bola apareceu do nada. E aí eu me lembrei dos dinossauros. E a única coisa que eu consigo me lembrar é desse... Foi um cometa? Daí eu pensei, meu Deus, será que eu estava lá? Viaja junto comigo, enfim. Aí eu pensei assim, será que... Porque ou é uma coisa futura que vai acontecer, ou é uma lembrança. E eu vou dizer para vocês, eu já sonhei também com... Foi uma experiência muito estranha. Sabe aquele derramamento de lava que teve... Como chama aquela cidade que foi coberta por lava de vulcão? Lá na Itália. Esqueci o nome dela. Tem uma cidade aqui no Brasil, interior de São Paulo, ou do Paraná, que tem esse nome. Enfim, tem muitas fotos das pessoas petrificadas. Então, eu sonhei com aquilo, que eu era uma daquelas pessoas. Começou o derramamento, daí eu saí de casa e saí correndo. Eu queria fugir, só que do que eu fugi, na verdade é aí que a lava me encontrou. Como chama aquela cidade? Oh, meu Deus. Enfim, você sabe o nome dela, né? E aí aquela lava, em algum momento, não tinha mais como fugir. Eu tava num monte, assim, num lugar, e aí eu meio que deitei para ela me cobrir. E aí eu pensei, meu Deus, a gente pensa assim, será que vai doer morrer? E aí quando ela começou a me cobrir, você não acredita, não doeu, não senti nada. Nada. Eu já tive outros sonhos com mortes minhas. Não doeu nada. Sabe o que doeu? Esse não doeu nada mesmo. Outros sonhos que eu tive em que a minha vida foi ceifada por outras pessoas, eu tive a dor da injustiça e uma raiva. Tipo, olha o que fizeram comigo. Eu poderia ter tido uma vida completa, me traíram, mas assim, não tive dor. Nada. A impressão que eu tenho é que eu fui tirada do corpo antes para não ter a dor, entendeu? Aí ficou só o boneco ali, enquanto eles me matavam, né? Só o... Eu não sei se é assim com os animais também, eu espero que seja. Mas, enfim, eu sou contra a crueldade animal, né? Só que se fala em uma crueldade parcial, que é uma crueldade só em relação aos testes em animais. Mas as vacas sofrem, as vacas leiteiras, os animais em corte sofrem, os patos no foie gras sofrem, os porcos sofrem. Mas eu queria falar dos dinossauros e desse sonho que eu tive. Eu acho que é uma memória ancestral. Do momento que caiu. E eu acho que a gente já deveria estar lá, sabe? Eu acho porque eu acredito que, por exemplo, os dinossauros tinham cadeia alimentar dentro.
Então, a meu ver, a cadeia alimentar ela só é instaurada depois do pecado. Não tem como ter uma cadeia alimentar antes do pecado. Porque até então não havia violência, né? E o nosso caminhar, a gente está caminhando para não ter violência de novo. A violência, ela tem que acabar. Não só a violência de humanos com humanos, mas de humanos e outras espécies. Acabando com toda a violência. E como será que era se o ser humano coabitou com os dinossauros? E porque assim, lá em Gênesis fala que Deus fez animais bem grandes, né? As feras, os monstros. Deixa eu ver se eu abro aqui rapidinho. Não queria que demorasse muito esse áudio, mas já deu 1 hora. Mas depois eu vou ler mais sobre os gigantes. Mas os gigantes são outras coisas. O ser humano é o caçula, né? Ele fez. Criou, pois Deus, os grandes animais marinhos, todos os seres viventes que rastejam. Então, Deus, ele chama todos os seres de Éden de seres viventes. Não de animais, que é interessante, ser vivente. Seres viventes. Tem algum outro lugar que essa expressão é usada? Aqui fala que Deus fez os animais selváticos e os animais domésticos. Eu acho tão estranho falar que fez os animais domésticos. Como que fez os animais domésticos? Se ainda não havia domesticação, todos eram selvagens. Os seres viventes. É lá em Ezequiel que fala sobre os seres viventes, que são aquelas rodas. Presta atenção, isso tem a ver com autismo, sim, e a primitividade. Viu os seres viventes, e eis que havia uma roda na terra, ao lado de cada um deles. O aspecto das rodas e a sua estrutura eram brilhantes como berilo. Tinham as 4 a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura eram como se estivera uma roda dentro da outra. Andando elas, podiam ir em 4 direções e não se viravam quando iam. As suas cambotas eram altas e metiam medo. E nas 4 rodas a mesma eram cheias de olhos ao redor. Andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles, e levando-se eles também, elas se elevavam. Para onde o espírito queria ir, iam, pois o espírito os impelia, e as rodas se elevavam juntamente com eles, porque nelas havia o espírito dos seres viventes. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas, e elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas juntamente com eles, porque o espírito dos seres viventes estava nas rodas. Sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento, como cristal brilhante que metia medo, estendido por sobre a sua cabeça. Por debaixo do firmamento estavam estendidas suas asas, e a de um em direção a de outro. Cada um tinha outras 2 asas com que cobria o corpo de um e de outro lado. Andando eles, ouviu o tatalar das suas asas, como o rugido de muitas águas, como a voz do Onipotente. Ouviu estrondoso tumultuoso como o tropel de um exército. Parando eles, abaixavam as asas. Veio uma voz de cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça. Parando eles, abaixavam as suas asas.
Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Via como metal brilhante, como fogo. Ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo, via como fogo, e um resplendor ao redor dela, como aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva. Assim era o resplendor em redor. Este era a aparência da glória do Senhor. E vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Aí fala sobre a vocação de Ezequiel. Essas rodas, esses seres viventes, para mim, são os seres lá do Éden. Tem esse espírito dos animais do Éden, essa pureza. E esse homem é Jesus, sentado no trono. Ele conduz toda a natureza. Isso que eu entendo, ele conduz toda a natureza, ele conduz toda a naturalidade, a primitividade. Ele protege, ele se importa. Nossa, obrigada. Eu sei que ele se importa com as vacas, com os porcos, com os passarinhos, conosco. E ele comanda essa pureza. Exatamente. E aqui vai falar sobre vocação. Para mim é isso. Vocação é intuição, é amor, é chamado, é conhecer através do amor. E quando Deus faz todos esses animais, Ele faz os dinossauros também. E por último, o ser humano. Como é que é isso? Como que não havia cadeia alimentar? Como é que Noé levou cada espécie de dinossauro dentro da arca? Também dentro da arca. Era provavelmente uma arca, e eu acredito nisso, uma arca sobrenatural para caber animais tão grandes, porque Deus fez animais grandes. E animais muito grandes, né? Parece que os animais foram diminuindo, né? As aves, elas são descendentes dos dinossauros. Eles vieram diminuindo. Diz, né, que havia gigantes. Eu ainda vou ler melhor sobre isso. Não sei se a gente também veio diminuindo. Ou será que a gente aumentou de estatura? Não sei. Na verdade, eu fui a um museu japonês e eu vi uma mulher primitiva lá. Ela era bem pequenininha. Eu tenho a impressão que a gente aumentou de tamanho, mas também houve os gigantes, né? Então, aí eu acho que o ser humano coabitou com os dinossauros, vivenciou aquele momento do fogo, né? Como eu tive no sonho. E eu acho que a gente pode sonhar com vários momentos que o planeta Terra passou. Eu acho que a gente pode sonhar por revelação e estar nesses momentos, vivenciando isso. Porque eu acho que essa memória está dentro de nós, a memória ancestral. Eu acho que é uma coisa incrível, eu acho, sonhar com esses momentos. Por exemplo, a gente que vivenciou a pandemia,
digamos que você tem um filho, ele tem outro filho, que tem outro filho, outro filho, e eu acho que em algum momento ele pode sonhar com a pandemia como se ele estivesse vivendo esse momento, porque a memória está dentro dele, entendeu? Eu acho que sim. Sei lá, se você passar por um terremoto, alguma coisa, eu acho que lá na frente alguém, um descendente, ele pode sonhar e acessar essa memória dentro dele. Eu acho que sim também. Eu acho. E é isso.